Então nós vamos falar hoje de uma coisa que é relativa a, que eu chamo de idiosincrasias, né, que são coisas que não são coerentes, né, do conteúdo de algumas certificações, né, especialmente a questão que deriva de um conceito novo de dark sky, né, como manter o céu escuro para que a gente possa ver as estrelas. Então eu digo o seguinte: será que é possível voltar a ver as estrelas nas grandes cidades, né? Tenho inclusive sempre reagi muito a esse ponto, vamos dizer assim, da certificação LEED, que obriga a não usar uplighting para a vegetação, né, para a valorização da vegetação, e obriga a usar um shield, como chama, um escudo, né, na luminária que fica na janela, né, primeira e segunda linha de luminárias de janelas de escritórios, para evitar a saída luminosa em direção à cavidade do espaço urbano, que vai diminuir esse dark sky, né, esse efeito dark sky, para poder ver as estrelas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso para ver se realmente essa luminária funciona, né? Mas aí nós vamos pensar o seguinte, vamos lá. Toda vez que a gente aborda esse próximo slide, eu vou colocar os nossos problemas aqui, né? Toda vez que a gente aborda assuntos polêmicos, obviamente nós nos colocamos em um risco de questionamentos e de uma certa reação negativa, adversa, das pessoas que dizem, mas está questionando uma coisa que foi feita por tantas pessoas, e pessoas estudiosas no assunto e tal. Bom, se eu achar que por acaso existe realmente algo que a gente deva mencionar, né, que seja importante mencionar, sim, eu vou mencionar, até para ser questionada e rever a minha própria posição, né? O André estava lembrando agora mesmo de uma frase do Fernando Henrique, né? Numa certa altura, que ele já com 70 anos, disse: esqueçam tudo que eu escrevi quando eu era jovem, graças a Deus, né? Porque logicamente eu também, quando escrevi com 30 anos ou 35, hoje minhas visões de críticas até sobre a profissão são bem mais elaboradas, né? Então é claro que existe uma evolução ao longo da vida, que triste seria se a gente fosse idêntico com 25 até 90 anos, né? Então, claro que existe, mas existe essa evolução. Então, toda vez a gente, quando questiona alguma coisa, realmente a gente corre riscos, mas vou lembrar de uma figura, claro que eu não estou me comparando ao Albert Einstein, nem pelo amor de Deus, mas Albert Einstein, ele questionou e, inclusive, realmente quebrou muitos paradigmas que eram válidos para a Academia Alemã da Ciência, né? E uma das perguntas que eu lembro bem do livro que eu li sobre ele era que ele não se conformava que a academia aceitava como fato verídico, do ponto de vista da ciência, que a luz se transmitia no cosmos através de uma matéria chamada éter. Ele dizia, mas que éter é esse? Que matéria é essa? Que isso não existe? Que bobagem, né? A luz se transfere no cosmos, no vazio, né? Se transmite, né? Não transfere, transmite no vazio. Então, isso já abalou muitos alicerces dos grandes figurões, né? Dos defensores da ciência constituída, aceita, né? Pela Academia Alemã. Então, coitadinho de Einstein, padeceu um pouquinho, porque ele queria muito ser professor, né? Ele não almejava mais, como ele diz no livro, que ele conta, né? Ele não era nem um pouco mais do que os outros, mas ele era apenas um homem curioso que queria explicar o mundo à sua volta, né? Eu acho isso muito interessante. E não só explicou o mundo à sua volta, como a volta do mundo inteiro e do espaço sideral, do cosmos inteiro, né? As explicações de Einstein são tão importantes que até hoje a ciência, principalmente depois do acelerador de partículas, né, europeu, tem comprovado cada vez mais os conceitos e os princípios defendidos por Einstein. Inclusive os telescópios, já acabou de fotografar há pouco tempo, né, um buraco negro que ele tão bem descreveu há tanto tempo atrás, né? Então, se as pessoas não tiverem coragem de falar coisas, elas não farão os outros pensarem, né? Então é um risco que a gente corre, mas ele sofreu muito, não conseguiu ser professor, ele teve que se mudar para a Suíça, né? E na Suíça ele foi aceito na escola em Zurich, se não me engano,
Mas ele teve que, antes de ser professor, ele teve que trabalhar como um escriturário de um escritório de registro de patentes. Vejam só, vocês, como foi difícil a caminhada dele, né? Isso para um gênio que ele era, né? Um gênio espetacular, absolutamente. Leonardo da Vinci, Albert Einstein, são expoentes absolutamente superiores a tudo mais, né? Mas é normal que as pessoas reajam negativamente, porque existe uma certa conformidade com o status quo. É assim, para que questionar? Está tudo bem, né? A serpente foi procurar Eva, porque a Eva é mulher, né? Criadora de casos. Porque se fosse para o Adão ia dizer, poxa, o cara deixou tudo isso aqui tão legal para nós, né? Para que a gente vai mexer com isso? Come a frutinha, nada, deixa quieto. Né? Então, Adão era o cara que defendia o status quo, né? Mas a Eva já estava com aquela curiosidade de mudar tudo, né? Mudou para pior, se deu mal, mas enfim, né? Então, assim, a reação às ideias é muito negativa, as pessoas não gostam, e muitas vezes as pessoas se sentem, como falei na outra vez, né? Elas se sentem ameaçadas com o risco de exclusão do meio se elas falarem coisas muito diferentes, né? Então, às vezes, a pessoa deixa de se expressar para conseguir pertencer ao meio. Eu acho que isso é muito ruim, até porque, às vezes, a pessoa sente aquele peso de que as pessoas não gostam do sucesso alheio, né? A minha analista me falou isso muitas vezes. As pessoas têm dificuldade em lidar com o sucesso alheio, então tudo isso contribui para as pessoas se retraírem e não se colocarem. Mas vou sugerir uma coisa para vocês. Esse próximo slide é apenas figurativo, mas é para dizer uma coisa. Existe um ditado que eu adoro e que acho que é uma coisa que as pessoas deveriam lembrar, porque é muito útil. Os cães ladram e a caravana passa. Então, os cães ladrarão sempre. Isso é parte da natureza humana. E a caravana, se tiver consistência e se tiver bons camelos, passará e os cães continuarão ladrando. Então, vejam, a coragem é para vocês se colocarem, porém, existe uma coisa, né? As pessoas que questionam só são reconhecidas se elas tiverem respeito ao colocar as suas ideias e se elas exercerem esse questionamento com base teórica sólida. Então, a gente não pode fazer por aí, sair com achismos, né? Dizer, não, mas eu acho isso bobagem, por isso, por aquilo. Não, a melhor maneira de vocês conseguirem consistência é estudando, apreciando a coisa que os outros fizeram, lendo, se informando cada vez mais. É isso que dá consistência, né? Porque o único patrimônio que nós temos é a nossa credibilidade, tanto pessoal quanto profissional. Isso ninguém tira de nós. O dinheiro vai embora nas reformas financeiras, nos programas disso e daquilo, deste governo, daquele. As perdas são grandes quando você se descuida do dinheiro. Diz o outro ditado, diz que dinheiro vem fácil e sai mais fácil ainda, né? O dinheiro que vem fácil sai mais fácil ainda. Então, o único patrimônio que a gente tem para sobreviver é o patrimônio profissional e o patrimônio pessoal. Então, eu realmente sugiro a vocês que cuidem muito da construção do seu modelo interno, ou seja, tudo aquilo que você juntou de experiência ao longo da vida, porque nós realmente somos o que vivemos. Então, veja, eu vou tentar esclarecer por que eu encontro idiosincrasias em alguns itens da certificação. São poucos itens, né? Na resposta que eu vou dar para a Ana, certamente eu vou abordar algumas coisas de norma de desempenho. Mas, neste caso, eu vou falar na certificação LEED, que tem 2 itens que se chama não usar uplighting para vegetação, para não estragar, para não iluminar o céu e não tirar a possibilidade de ver estrelas, que é uma tolice gigantesca. E segundo, obrigar o uso de um escudo, né, de um shield na luminária, essas 2 linhas luminárias junto às janelas para evitar a emissão luminosa dos edifícios. Muito bem, então nós vamos olhar essas 2 questões para ver se isso faz sentido. Porque, vejam bem, o Dark Sky a gente tem saindo da cidade, né? Logo depois que você sai da cidade, você já encontra Dark Sky, então você já vê estrelas, né? Se você for para Videira, para essas cidadezinhas próximas de São Paulo, você já vê o céu estrelado, né? Eu assisti uma palestra do professor David Laura,
que me deixou extremamente confortável para dizer o que eu vou falar e que eu tenho falado, porque ele gastou 40 minutos da palestra dele num evento do IES em Cidade do México. David Lore é o professor, é uma das duas sumidades de iluminação nos Estados Unidos, David Lore e Mark Rea. Mark Rea era diretor, agora aposentado, do Lighting Research Center, que hoje é dirigido por uma conterrânea nossa, Mariana Figueiró, querida Mariana. E David Lore, professor na Universidade de Boulder, do Colorado. Eles são os professor, né, PhD, tudo que possam ter em termos de iluminação. São duas figuras incríveis. Então, quando o professor David Lore comentou nessa palestra, ele gastou os 40 minutos para caricaturar essa questão do uplighting, né, por causa do dark sky, ver as estrelas. Ele realmente fez uma palestra divertida, porque ele é muito expansivo, italiano, de Lore, né, é descendente de italiano, ele é muito divertido, mas ele é uma sumidade. Além do mais, ele tem uma didática incrível, então ele é uma pessoa muito interessante para falar, né? E ele ridicularizou o ponto. Eu digo, bom, então agora eu posso me sentir à vontade de argumentar, não vou ridicularizar, porque não sou ninguém, não sou o professor David Lore para fazer isso, né? Então, realmente, como é possível voltar a ver estrelas? O slide que vocês estão vendo é um céu estrelado, provavelmente num local distante da cidade. Eu tive uma casa no Parque das Agulhas Negras, né, perto de Resende, aqui na Mantiqueira, e o céu ficava assim, como esse aqui, nos dias muito frios, onde não havia nenhuma umidade no ar. Então a gente via a Via Láctea, incrivelmente clara, não com a parte de baixo da foto, mas com a parte de cima. Esse conjunto de planetas e estrelas, maravilhoso, estrelas cadentes, mas isso é muito raro. Por quê? Porque o nosso país é um país tropical, onde há muita nebulosidade, e a gente vê o céu um pouco menos cristalino como esse. O próximo slide a gente vê já um pouquinho mais de nebulosidade, né? E como a gente começa a perder um pouco do brilho, mas mesmo assim, nesses casos, a gente consegue ver as estrelas, porque realmente não existe um colchão de nuvens entre nós e de nebulosidade entre nós e o cosmos, né? Próximo slide mostra a cidade de Londres, a vista aérea, uma vista aérea incrível, porque Londres está sempre coberta de nevoeiro, né? Fogo londrino é conhecido, mas aqui nessa foto de cima, por incrível que pareça, é uma foto aérea de Londres. E a gente começa a ver que as grandes cidades, principalmente no próximo slide, a gente vai ver quanta luminosidade as grandes cidades produzem. E isto, desde que Thomas Alva Edison registrou sua patente em 79, acabamos de fazer 140 anos, 141, eu acho que agora, mas 141 141. Nós temos um crescente de uso da iluminação pública. E não é o uplighting dos jardins que faz esse colchão luminoso que habita as cidades. Se nós olharmos para essas quantidades de cidades, são cidades... A de cima, Dubai, né, com o Burj Khalifa, belíssimo o Burj Khalifa no perfil da cidade de Dubai. Mas, evidentemente, ele tem uplighting muito bem colocado, o projeto Fisherman Ranch, né, Stone, que é maravilhoso, super bem resolvido. Agora ele é altíssimo e é lógico que tem saída luminosa para o céu. Então, no próximo slide, a gente vê outras cidades, né? Uma delas Paris, com seu centro, né, na Place d'Étoile, ali onde tem o Arco do Triunfo, muito iluminada, né? Com grande quantidade luminosa. E esses edifícios todos, obviamente, emitem luz refletida em direção ao céu, contribuindo para essa cavidade clara que cerca todas as grandes cidades. E que é isto que tira a capacidade de ver as estrelas por excesso de luminosidade entre nós e o ponto brilhante no escuro do cosmos, que são as estrelas brilhando, né? Próximo slide, a gente vê a cidade de Salvador com uma noite de luar. Então vejam que interessante, a cidade de Salvador, noite de luar, lua cheia. E o que a gente vê em volta da lua cheia? Vê a nebulosidade iluminada, porque Salvador é uma cidade muito quente, muito úmida, beira-mar, e, portanto, ela tem sempre uma nebulosidade. O que é a nebulosidade? Eu pus a foto abaixo, que é
teia de aranha com gotículas da neblina, né? A neblina vai se concentrando nos fios da teia e vai juntando em gotículas maiores. Mas são essas gotículas minúsculas que formam a neblina que está atrás dessa fotografia da teia de aranha. Então, o próximo slide mostra essas gotículas como se formam em todos os desenhos, todos os elementos da natureza, né? E são lindas, fotografias dessas gotas de orvalho são maravilhosas. Mas o que é a neblina? A neblina é essa gotícula no mínima dimensão, mas é uma gotícula de água, portanto ela reflete luminosidade. Então ela reflete a luz, por isso tudo fica tão difuso. O próximo slide mostra outras gotículas, né? Só para mostrar como isso é bonito e como isso funciona como lentes. E adiante, no próxima foto, a gente vê o quê? A nebulosidade de uma madrugada, de uma manhã, com aquele vapor da floresta, né? Que sobe na forma de umidade e que a luz atravessando mostra como isso não é mais transparente. É onde nós vivemos, grandes cidades geralmente tem tudo isso. As próximas fotos também mostram como se diz, essa nebulosidade iluminada pela luz natural. E pior ainda quando a gente está no beira-mar, né? A outra foto é uma foto do costão lá da Barra, no Rio de Janeiro, na caminho para a Barra, né? E nos meses de julho, agosto, setembro, aquilo parece, como dizia o Dr. Jorge Huy, uma folha de papel manteiga. A gente vê o mundo através de uma folha de papel manteiga, né? Porque tudo fica extremamente difuso. Mas é para ver como as grandes cidades, particularmente algumas pela geografia no litoral, têm nebulosidade, independentemente de qualquer coisa, e não consegue evitar isso. A outra tem uma fotografia da ponte de Sydney, né? Raios iluminando o céu. Veja como o céu está sempre cheio, carregado de partículas, né? E é por isso que a gente tem esse colchão luminoso seguro aqui, com a luz emitida pela cidade, né? E não por um ponto ou outro do jardim ou por uma fachada ou outra. Vejam que interessante, as cidades, quando elas têm uma nebulosidade, vista do alto do avião, a gente vê o céu em cima está limpo. Aí a gente vê aquele colchão que segura a cidade, a luz da cidade, né? E aí sim a gente enxerga perfeitamente o céu, né? Eu gosto muito de ver isso quando eu viajo de avião. Eu sempre escolho o lado do avião para ver o pôr do sol, né? A luminosidade do sol, e ver de preferência esse céu ainda escuro, quando ele já chega de noite, né? Quando está chegando o pôr do sol, não vê. Então vejam, sempre temos luminosidade. E o que acontece com a luminosidade quando, por exemplo, na próxima slide a gente vê a plataforma de uma estação ferroviária. Vejam que as luminárias estão todas voltadas para baixo, não estão voltadas para cima. Porém, a plataforma reflete a luz dos luminárias que a iluminam em direção ao quê? À cavidade da cobertura do céu. Então, onde há nebulosidade, a gente percebe pelas fotografias como qualquer luz emitida pela cidade vai rebater nesse colchão que tem, por menos que tenha. Nós nunca conseguimos ter um céu tão limpo quanto aquele céu que fica em torno da Terra, fora já da sua esfera da atmosfera, né? Porque no cosmos a gente não tem nenhuma matéria, não tem o tal do éter, né? Que por quanto o Einstein criticou tanto a academia, né? Não existe nada, é o pleno caos. Então, ali a luz é absolutamente dura, direta, não tem nenhuma difusão. Aqui, qualquer coisa que venha para o piso, a própria neblina mostra como a luz está subindo em direção ao céu. Então, o próximo slide mostra o seguinte: céu limpo no planeta Terra existe no deserto do Atacama, né, porque é o deserto mais seco do planeta, e existe em algumas regiões do Polo Ártico, onde realmente durante o inverno não há nebulosidade em suspensão. Então é mais fácil ver as estrelas. Por isso tem grandes observatórios de todos os países no deserto do Atacama, no Chile, né? Porque a capacidade de ver é muito maior que nos outros lugares. O que significa isso? Quanto menos água em suspensão ou partículas de poluição em suspensão, mais claro será o céu. Agora, vamos olhar para a cidade aqui embaixo. Nós falamos do céu, da nebulosidade. Aqui embaixo na cidade, né?
Olha a quantidade de luz emitida pelas grandes cidades. Times Square tem a quantidade de anúncios, de luminosidade. Times Square é absolutamente fantástica. Alguém vai dizer que Times Square não pode ter isso? Não existe mais isso. As grandes cidades já se fizeram assim, né? Depois que a luz elétrica foi introduzida e a evolução foi incrivelmente exponencial, não há mais como voltar para trás. Então, ficando em Nova York, em Central Park, olhando para os edifícios da parte sul, né, do Central Park. Em primeiro lugar, que coisa linda nesse outro slide, essa reflexão dos edifícios de Nova York no lago, o último lago ali no final, né? Nenhum vento, né? Porque parece um espelho perfeito. Vejam a quantidade de luz, não só emitida para os lados, como também refletida pelo próprio lago, pela própria água, né? Depois, quaisquer outros ambientes, qualquer outros ambientes, a gente vê Rockefeller Center no próximo, né? O rink de patinação, toda a luz que ilumina o rink, ilumina bastante, é devolvida para os céus. Vai dizer que não vai usar o rink no Natal, uma coisa tão importante. E todas as avenidas, essa avenida aqui de baixo é a Avenida 23 de Maio de São Paulo, né? Vamos olhar outras avenidas. Vejam como a luz, embora esteja jogada para o chão, como é clara a pista e como ela devolve tudo isso para o céu. Então as cidades não são iluminadas, a cavidade acima da cidade não é iluminada pelas luzinhas do jardim, é iluminada pelas praças, pelas vias carroçáveis, pelas calçadas e pelos edifícios que emitem luz lateral. Vejam essa praça em Curitiba. Curitiba é uma cidade que tem uma dimensão muito confortável, né? Bastante humanizada, vamos dizer, né? Em termos de população, espaços verdes, etc. Mas olha a quantidade de luz que tem nessa praça em Curitiba, é um exagero. É lógico que essa luz que vai para todos os lados, né? Porque as luminárias são difusas, contribui para esse aclaramento da cavidade do céu em Curitiba. Mesmo nas cidades menores, como a Cidade Baixa, que tem luzinha difusa, mas tem muita árvore, veja como as copas das árvores protegem a emissão de luz. Portanto, a iluminação da vegetação não é o que causa luminosidade excessiva para o céu. É essa iluminação de praça e de pistas claras que joga grande quantidade de luz, né? Por exemplo, essas Torres Petronas, né? Vejam, tudo muito bem executado, é correta, a solução é boa, não está exagerada, não está jogando luz para fora, mas é óbvio que essas duas torres emitem luminosidade lateral, claro que emitem. E vejam que o céu não está tão iluminado aí, porque no deserto, pelo menos no deserto na área de Dubai, Abu Dhabi, tem muita areia em suspensão por causa das tempestades de areia, né? A gente pensa que é poluição, mas não é poluição, é areia, né? Então o céu nunca é claríssimo, ainda mais com essa quantidade de luz, a gente vê a partícula em suspensão no céu, né? A outra foto, que é de Nova York, novamente, mostra como os edifícios emanam luz, né? E é por isso, portanto, que as pessoas da certificação resolveram também colocar esse shield, né, esse escudo na lateral da luminária para evitar essa saída luminosa. Mas não é por isso que a luz sai para fora. Se vocês lembram da interreflexão que a gente comentou, a luz percorre o ambiente interno dos escritórios e é a luminária mais distante da fachada que vai permitir, pela interreflexão, que saia a luminosidade da janela. Não é a luminária da periferia. Então isso é tudo muito ingênuo, né? Porque desconsideração de conceitos muito elementares da iluminação. Então vamos ver o próximo slide, que é a mesma fotografia, né? A mesma ambiência em torno de Central Park, né? E dá para sentir como os edifícios fazem um halo. Ao fundo existe uma parte do céu de Nova York que mostra essa emanação de luminosa, né, em direção ao céu. Vamos só recordar agora, nos próximos slides, como funciona a interreflexão, apenas para lembrar que não é o escudo das duas janelinhas, das duas luminárias próximas à janela, que vai fazer a luz ficar contida dentro do edifício, né? Então nós vamos ver primeiro essa fotografia da luz sobre o plano. Agora na próxima foto a gente vê a reflexão desse plano em direção ao teto.
Agora a gente vê do teto novamente no próximo em direção à parede e da parede no próximo em direção ao piso, né? Então vejam, é um andar da luz que no escritório percorre desde o fundo, tampos de mesa, teto, tampos de mesa, até sair pela janela, né? E é uma quantidade grande luminosa que está sendo distribuída internamente pela interreflexão. Então isto tem nada a ver, é uma quantidade muito maior do que as luzes de qualquer valorização de paisagem. Então é um ponto absolutamente desnecessário, não protege ninguém, não ajuda ninguém. Nós vamos ver na continuação como a interreflexão, por exemplo, de luz no teto, a gente falou de luz direta, agora na luz no teto. Primeiro vai para o teto, do teto volta para a parede, no próximo slide, né? Da parede volta para o interior, a mesa, inclusive o rosto das pessoas, né? Então, na somatória, a gente vê que a luz percorre os ambientes internos, não é a luzinha do jardim que faz qualquer efeito de não termos dark sky. Cidade grande não tem como ter dark sky. Por exemplo, uma solução interessante em termos de dark sky é essa solução do edifício da Fiesp em São Paulo, na Vila Paulista, né? Eles têm essa fachada de pontos luminosos, LEDs, né? É uma telazinha que tem pontinhos de LED muito próximos, que permite fazer desenhos, né? Aí, nesse caso, a emissão luminosa é muito pequena. Por quê? Porque os LEDs são muito pouco brilhantes e eles servem só para formar imagem, ou seja, eles são vistos, eles não iluminam o entorno. Então, isso é uma ideia muito bacana em termos de evitar essa expansão luminosa terrível. Mas isso não é no começo da noite, é em festividades, é no meio da noite, mais adiante da noite. Então, na verdade, ele não serve para efeito de evitar essa luminosidade excessiva. Então, próximo slide, o que a gente faz? A gente mostra as alternativas encontradas por alguns profissionais para evitar o uplighting, né, e fazer só downlighting. Me pergunto, o que tem a ver essa solução com um postinho baixo, com a luminária para baixo, fazendo uma manchinha luminosa num arbusto, com a valorização das árvores, com a valorização da vegetação que nós vamos ver agora? Não adianta, ou faz a vegetação valorizada ou não faz, porque essa solução é totalmente infantil, né? Ela não resolve nada. É só para dizer que tem luz e que o uplighting virou downlighting. Você faz uns manchinhos no chão que mancham a calçada. Dá para ver perfeitamente bem na outra foto como a calçada fica absolutamente manchada e como essas luminárias próximas ofuscam as pessoas que estão usando a calçada. Então, meu Deus do céu, para que fazer isso? Mas algumas pessoas, como eu digo, para cumprir rigorosamente, né, a lei, né, da certificação, evitam fazer coisas bonitas que valorizam a vegetação, como a gente vê adiante, e que, por acaso, são coisas ingênuas que são contidas dentro da copa das árvores, né? Nem sequer elas iluminam o céu, desde que o projeto seja bem feito. Aí também vai uma grande diferença, né? Por exemplo, próximo slide mostra um outro conjunto que eu escolhi essa foto, por quê? Por conta da longa exposição, né, para poder fazer a nitidez da foto, o fotógrafo acabou registrando as estrelas no céu, né? Porque essa cidade, essa fazenda, uma cidade, exatamente anexo a ela tem uma cidade que emite luz, mas é uma cidade de menor porte, portanto o céu tem estrelas, né? Não é só na área da fazenda, na área da cidade também tem. Óbvio que quando houver grande nebulosidade também não haverá como ver estrelas, mas nesse dia o fotógrafo, eu acho que vocês veem à direita, lá embaixo, uma série de estrelas que era possível ver nessa noite escura, né? Então vejam, há muitas questões que a gente pode, como se diz, colocar para dizer que realmente a gente não precisa evitar coisas boas para solucionar problemas, desde que eles realmente sejam possíveis de solucionar com esse tipo de determinação da certificação. Mas há outros em que a certificação não ajuda, atrapalha muito digamos assim,
o andamento do projeto, atrapalha muito o resultado final do empreendimento. E, por exemplo, luminárias com características diferentes para não ter saída para um lado e ter saída só para dentro. Em primeiro lugar, prejudica as mesas que estão ao lado da periferia. E isso prejudica a visão das pessoas e prejudica a qualidade de vida e de desempenho das pessoas. Mas será que então o Dark Sky é mais importante do que a qualidade dessas mesas? Acho que não. Eu acho que não, né? Eu nunca optaria por uma coisa dessas. Então veja, quando eu falei da norma engessada, de seguir à risca, eu não disse que a certificação e a norma não prestam, não é isso. Eu disse que a gente tem que conhecer a matéria da iluminação para poder gerenciar a sua solução dentro de questões inteligentes e que respeitem o meio ambiente, as determinações de diminuição de consumo de energia e todos esses outros assuntos que são realmente e efetivamente muito importantes nos tempos atuais, né? Então eu diria o seguinte, em tempos de Dark Sky, né, nós não precisamos de forma nenhuma abolir a iluminação. O que a gente não pode fazer é escolher a fachada dos edifícios e deixar a luz escapar, fachos errados, escaparem luz não em direção aos edifícios, como a gente viu. Aquelas torres Petronas não seriam tão iluminadas se as luminárias tivessem 2/3 da luminosidade para fora e só 1 para a fachada. Então, tudo isso é muito importante. Tudo isso é muito importante. Eu acho que o que eu quero dizer para vocês, quando eu questiono a certificação ou o uso indevido da norma, ou a tirania de certas pessoas em relação a obedecer, por exemplo, 500 lux no piso, numa loja grande. Para que no piso, loja grande, a gente quer verticalidade, né? Isso é uma coisa tola, totalmente tola. Então, é para vocês se sentirem independentes. Não é para desrespeitar os outros determinações, né? Como, por exemplo, da norma de desempenho, que eu vou repetir, eu vou agora responder, depois do nosso intervalinho, eu vou responder a Ana Fernandes, né? Eu estou colocando a minha visão, né, para que vocês possam, inclusive, questionar. Muito obrigada, a gente dá um break, né? Hoje o break foi mais cedo, né? E daí a pouco a gente volta, tudo bem?